olha só, tá vendo que nessa, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um método create file, aí eu tenho, por exemplo, aqui string path que recebesse alguma coisa. Olha que curioso aqui. E como agora eu tenho justamente o seguinte, ó. Pô, mas esse meu método aqui, ele depende de acessar o recurso de... Como é que fala? O recurso de disco ou storage. Pronto. Teste unitário vai ajudar você a pensar aqui agora. Opa, se você tem um método em que realmente ele faz a operação de salvar, mas ele não é responsável por salvar. Quem é responsável por salvar, talvez é uma classe do Windows que deu para você, talvez seja uma classe que você faz uma injeção de dependência, e aí olha o que vem justificar. Opa, então meu método, ele deveria ter regras aqui, por exemplo, como se path igual a null, fazer alguma coisa. Se path ponto length menor que sei lá o que, fazer uma outra coisa. Então, reparem que agora eu já começo a sentir, não vai entrar aqui, mas dá pra gente fazer algumas simulações, o poder da injeção de dependência. Então, de repente, eu tinha que reformular essa minha classe, por isso que né, a gente vê nas literaturas falar que teste unitário também ajuda muito no design de classe, porque ela começa a mostrar para você e falou assim, meu, responsabilidade de salvar, né, ela não é sua. Você está controlando uma regra de negócio. Então você deveria ser capaz de simular isso. Se o banco estiver fora, e aí a gente muitas das vezes tem que mudar a estrutura de algoritmos nossos, e esse é muito legal, que o teste força isso mesmo, o teste passa a fazer para mim e fala assim, puta meu, dei muita responsabilidade aqui, ó. O que era criar, ele também está acessando uma classe que é externa. Aí a gente também tem algumas arquiteturas que apoiam isso, tá, galera? DDD, Clean Architecture, Hexagonal. Hexagonal para mim é a mais legal de todas, porque ela já te força um desenho disso por meio de ports e tal. Mas a gente pode tentar simular, mas já é importante ter essa visão. Opa, se dentro do meu método eu tenho algo externo que ele força, né? Perdão, algo externo que ele precisa, talvez eu tenha que modificar. Embora, tá? Embora, mais uma vez, é um assunto que acaba estendendo porque a gente tem né, um outro framework, a parte do que a gente vai falar aqui, que a gente vai falar de teste, e a gente tem um framework que ajuda muito a gente nessa questão de simular coisa. Então, ó, simula para mim aí um banco de dados. Simula aí para mim uma classe de serviço. Lógico que tem todo um negócio a mais disso daí. A gente vai tentar abordar isso aí. Beleza, o que é isso aqui? Ah, e aí benefícios, né? Puta que pariu, o bagulho ficou louco de novo. Olha só, quais são os benefícios que eu tenho no fim com banco? Então, olha só. Cara, benefício que a gente tem, definir regras de comportamento de cada classe, como a gente acabou de falar. Pode ser que lá na minha construção, no meu primeiro algoritmo, vale. E lembra, galera, né? Primeiros algoritmos, eles não são os melhores, cara. Eu tava validando ideia, eu tenho o calor da entrega, enfim, eu tenho uma série de coisas. Então, ali, eu já. O que eu tô mirando normalmente quando eu pego? Lógico, né? Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo experiência para já ter algumas malícias. Pô, já fiz isso, deu errado no outro projeto, vou fazer de forma, né, fazer muito parecido com a forma que deu certo. Então, naturalmente, você já vai tendo certos approaches que vai te ajudando. Mas de maneira geral, cara, é difícil, né? A gente pega, eu acho que falei no curso até, porque a gente tava lá, a gente tá no Windows versão 11, a gente tá no Linux, acho que kernel 5, então você tem evoluções de sistema natural. E o teste unitário, ele ajuda a gente nisso. Como falou, eu começo a olhar e falar, puta, velho, olha só, era criar arquivo, aí ele já tá renomeando, ele tá fazendo não sei o que, ele tá fazendo não sei o que, e eu começo a ver que aquela, tanto pode ser a classe, né, porque é uma unidade pequena pra gente, fala, pô, na classe de criar arquivo, eu tô já injetando lá regras de serviço ou bibliotecas que não é dele, né, então eu vou ter que mudar a arquitetura da minha aplicação. Isola cada parte, porque, como falei, pensar no sistema inteiro é mais difícil, mas pensar em pequenas etapas, pensar que um método vai chamar o outro, que vai chamar, que vai fazer, isso é o ideal de desenvolvimento, né? Lá quando a gente aprende na faculdade, né? Lá quando a gente aprende funções, a gente fala dividir para isolar, né? Lembra, ó, quanto menor a sua função, menos responsabilidade ela tiver, mais clara ela fica, obviamente, se a gente conecta isso a um teste unitário, isso vai ficar mais fácil para a gente. Verifica se funciona corretamente. Falou, se eu for lá e falar que o meu teste de divisão ela tem um comportamento de quando, uma das únicas coisas que eu lembro, tá? Mas pode ser que tenha mais regra aí. Na divisão, se eu passar o divisor ali por 0, ele vai dar uma exceção? Legal, eu sei como o comportamento da minha classe. E lembrar, né? Lembrar que, por exemplo, se a gente for falar exclusivamente de exceções,
nem tudo dá para eu tratar. Exemplo da divisão por zero. É uma regra. Não adianta eu retornar zero, não adianta. Então tem momentos, por exemplo, como falei, se você tiver uma integração com alguma unidade que faz parte da sua execução, não tem o que fazer. Você vai justamente criar a sua condição para tratar lá como é que o seu banco de dados, por exemplo, vai se comportar diante daquele cenário. Então ela permite você ver melhor corretamente. Qualidade, né, ela faz a gente repensar sobre a classe, como falou, a arquitetura, o design da classe ali, você começa a entender, putz, a classe está com muita responsabilidade, isso vai facilitando para a gente criar classes de helper, classe de serviço, e a gente vê essas nomenclaturas tudo, nada mais, nada menos, que ela já me guia, né? Você fala assim, porra, classe de repositório, ou em alguns aplicam ainda DAO, classe de DAO, Data Access Object. Pô, se eu tô olhando daquilo ali, cara, legal, quando eu dei aquele nome, repara que ela já me forçou, então algumas nomenclaturas já me ajudam a fazer isso, mas de maneira geral, quando eu vou criar ali minha regra de negócio, a minha regra de negócio também pode me conduzir a ter regras demais dentro de um lugar só. Facilidade para mudança, né? A gente vai simular isso aqui também. De fato, o teste unitário ele me dá esse benefício e é comum, né? Principalmente em cenários de MVP, empresas de startup que ela está criando um produto. Esse produto é muito dinâmico. Esse produto é muito dinâmico. Então tem hora que o negócio acontece, eu preciso pivotar, eu preciso trocar ali porque acabou de ver no cliente que é melhor a feature e aí a gente vai. Cadê a cerveja? Porra, pode crer, não. Tô sem medo. Já eu vou pegar uma, mano. A garganta tá doendo. Então essa facilidade para mudança. E aí o conforto que dá. Mudança, ela se dá dois negócios, né? Tem o Refactor, tem um livro até, galera, de Refactor que é muito bom, ele trata um pouco de code smell e tal, algumas características desse cenário. O que é refatorar propriamente dito? Refatorar é o mudar, né, a minha lógica, o meu comportamento da minha classe sem mudar a assinatura. Então, por exemplo, uma regra de somar, igual a gente fez aqui, vou voltar lá não. Mas uma regra de somar, eu posso ter um algoritmo totalmente diferente, mas o algoritmo ele tem que cumprir a assinatura do método. Ele vai ter a entrada que ele teve, a saída que eu esperava e o teste unitário ele está lá. Uma vez, por exemplo, que eu conversei com um cara da área funcional, esse cara me explicou como é a regra, lembra? Num primeiro momento, eu vou criar um algoritmo para atender aquela condição que o cara me explicou. Quando eu começo a criar cenários, minha referência é o quê? Aquela explicação. Então eu posso mudar algoritmo que mudar esse algoritmo pode envolver, por exemplo, até cenários onde eu não quero mais atender regras de negócio. Eu quero atender, seja, sei lá, para um sistema de integração porque eu coloquei um cache, e aí o cache pouco importa para minha funcionalidade. Regra de negócio onde eu vou fazer um teste de carga. Então, puta, fiz um método aqui, que o método trabalha de forma não performática, e aí eu vou trabalhar com thread. Aplico o thread ali, pô, thread pouco tem a ver com a minha funcional. Ele vai ter que continuar somando da mesma forma que ele faz. Então, além dessa mudança, né, que eu mesmo vou mexer no meu algoritmo para deixar o código mais elegante, para atender as questões de code smell, que a gente fala que são aqueles códigos que começam a não cheirar muito bem, tem um detalhe que são mudanças. Mudanças acontecem. Pode ser ela, de novo, porque eu vou fazer alguma coisa, ou porque eu sou novo, porra, entrei numa empresa, cara, até tenho experiência aqui de código, mas começo a mexer, puta, é aquele, né, o bicho até tranca, que você começa a pensar, puta, se eu mexer aqui, onde vai quebrar? E aí a gente chama isso de teste de regressão. Toda vez que você faz, né, mexe numa funcionalidade, era interessante que você fizesse um teste de regressão, ou seja, eu não sei qual é o impacto. Como eu falei inicialmente, sistemas orientados a objeto, eles trabalham por mensageria. Uma classe chama a outra que passa não sei o que por referência de memória. De repente eu mudo um valor numa referência de memória, tinha outra classe apontando para essa referência de memória. Então esse comportamento que é comum na orientação a objeto, ela traz uma certa medinho ali na hora quando eu faço as minhas mudanças. E o teste unitário, ele me garante isso. Falou, olha, beleza, pode surgir um cenário novo, mas todos os cenários que já foram descritos e principalmente codificados, eles devem atender às condições. Então, o teste unitário, ele traz principalmente, cara, isso aqui eu acho sensacional mesmo, de fato, né? Dentro de tudo que a gente fala, essa segurança em criar mudanças no sistema, ela é muito mais cômoda mesmo com o teste unitário. Aí, outro ponto que o teste unitário ajuda a gente, documentação, né? Nem todo mundo ali vai escrever aquela documentação que ninguém lê, eu tenho uma raiva daquela documentação dos infernos, que aí você escreve como é que é a entrada, como é que é o payload, como é que é não sei o que, como é que é não sei o que, e nem sempre vai testar, nem sempre um programador vai ficar lendo aquilo ali.
E a documentação, né, que não é que ele é uma documentação, ele pode ser utilizado como uma documentação. Por quê? Porque ele está expresso ali. O código está falando o seguinte, olha, maluco, você vai passar 2 e vai passar 0 e numa divisão vai dar uma exceção. Eu consigo ler aquilo ali, primeiro, porque eu sou programador, né, se torna mais fácil para mim, e eu estou validando por meio de teste. Né? Não é que eu estou imaginando que aquela condição pode acontecer. Eu estou vendo aquela condição acontecendo. Então, ela tem essa facilidade de trazer para a gente, né, o funcionamento esperado, seja ela com entrada de dados, saída de dados. Então, você olha, se eu passar tal coisa, eu espero tal coisa, e se eu espero tal coisa, eu preciso passar outra coisa. Ficou cheio de coisa aí, né? Então, ela traz essa ideia para a gente. Essa questão de redução de custo, de fato, né? A gente tem equipes de QA que pode atuar, igual eu falei aqui, em teste funcional, até certa medida de teste de integração, teste de outras equipes. E a redução de custo se dá por um cenário que a gente falou de regressão. Pô, fiz uma mudança de código, né? Imagina como seria por 2 pontos. Primeiro, tempo. Falar, testa a aplicação inteira. Puta, um comprometimento muito grande entre as equipes. O famoso, o desenvolvedor mudou, virou a equipe, a versão do código de 1.5 virou 2 e eu preciso fazer um teste inteiro na aplicação. Puta, é muito, muito complicado, né? Muito, muito ruim, porque você tem uma certa dificuldade de fazer isso aí. E o teste unitário, ele traz esse cenário de já poder identificar por meio de teste de regressão. Então, o que eu já vou ver? Se algum bug aconteceu, então se algum bug aconteceu porque eu consigo prever isso por meio de cenário, eu consigo fazer essas correções mais rápidas, porque seja eles porque eu mudei, então, tava trabalhando com o sistema de cache do Redis, e aí quando eu fui simular aqui o meu Redis fora, o meu sistema travou. E normalmente a gente fala, o cache não deveria travar a sua aplicação, afinal o cache ela vem muito mais para tratar desempenho da aplicação e não para tratar a funcionalidade. Cada caso é um caso, de repente eu tenho sim uma regra que pode se encaixar, mas normalmente a gente trabalha o sistema de cache dessa forma. Uma fila, qual que é o conceito de uma fila? Você vai ter uma fila para guardar um recurso e quando você tiver, né, o poder computacional ali para processar, você sai tirando da fila e processa. E se minha fila estiver fora? Então você consegue fazer essas correções mais fáceis e mais rápido, né? mais rápidas e mais fáceis, porque você consegue simular. Então, mais uma vez, né, aí pegando o que o Iago trouxe ali pra gente, que outras coisas dão suporte para isso, tá, galera? Injeção de dependência, a questão da utilização de mock, tudo isso eu consigo prever, criar cenários para trazer dentro dos meus testes. Porque o teste unitário, ele tá preocupado, né? Ele olha só pro seu umbigo, cara. Só pro seu próprio umbigo ali e não tá preocupado com outros recursos. Né, para exemplificar, teste unitário, ele não faz acesso a recurso, a nada. Mas eu não consigo entender ainda. Como falou, qual que é uma outra coisa que eu não posso desprezar? Quando eu começo a fazer um teste, não é que, né, a gente pega testes ali de forma rápida, sai fazendo, ou sai visualizando quando testes são preparados, igual os cenários aqui, mas no dia a dia eu tenho dificuldade sim, não é simples fazer certos testes. Cara, tem um monte de testes, quando eu falar, imagina teste de segurança, que eu tenho que fazer, por exemplo, um cenário muito comum que a gente faz com teste de segurança, né? Teste de segurança não, um teste de integração, não é nem teste de segurança. Eu tenho que simular um browser, né? Eu tenho que simular, por exemplo, como é que é um comportamento de uma chamada HTTP. Uma chamada HTTP a gente tem o verbo lá, get, post, put, delete, patch, o diabo 4. Como é que eu vou simular isso aqui? Vou criar algo que se comporta como um HTTP client? Pode ser, aí você tem a ideia lá, cria. Mas quando eu uso uma biblioteca de HTTP client, por exemplo, uma web client, HTTP client, Axios, depende da linguagem que eu estou trabalhando, eu vou precisar simular aquilo ali. Então, o teste unitário, ele não acessa nenhum recurso externo. E não quer dizer que é fácil, não quer dizer que quando você tiver que simular seu banco, simular sua API, simular um mecanismo de rede, simular, como falei, uma chamada de API aqui via HTTP. Opa, aí fodeu, né? HTTP lá com get, post, put e etc. Eu vou me comportar como a minha biblioteca. E a minha biblioteca tem mais um detalhe. Tem biblioteca que você chama com get. Tem outra biblioteca que o get dela é download. E aí eu vou ter que simular exatamente o comportamento. Por isso que, né, pegando aí de novo o que o Iago falou, cara, sem usar essas bibliotecas como mock, fica muito ruim você fazer esse tipo de teste, dá pra gente fazer, fica muito ruim, porque você acaba tendo que criar exatamente aquela classe, ou, falei, programação não, arquitetura hexagonal, sim. A hexagonal é sensacional, porque aí ela, virada no giraia, facilita até esses negócios. Às vezes eu não preciso usar mock, embora sem mock fica muito ruim testar esses casos, tá? Então,
teste unitário, ele não acessa recurso. Não importa o recurso, cara. Se não tá dentro da minha lógica, eu estou usando uma biblioteca externa, estou usando alguma coisa que é um recurso de disco, API, qualquer coisa, meu teste unitário não deve fazer. Por quê? Porque eu ponho em risco, né? De novo, eu testei aqui, meu disco estava tranquilo, beleza, eu não simulei efetivamente o comportamento daquela classe. Então, por isso que a gente não acessa recurso, teste unitário não acessa. Mas vem um detalhe, que eu comecei falando disso, né? Falei, pô, não vou falar de TDD, porque TDD dá essa... E é legal, né? TDD é um preciosismo importantíssimo, né? Não tô... Pelo contrário, eu acho muito interessante o TDD. Principalmente que ele ensina a gente a programar mesmo. Mas assim, não quer dizer que eu não vou fazer o teste. Pô, mas eu não sei ainda simular isso, criar... Beleza, começa sempre pelo que você sabe. É melhor a gente ter minimamente alguma coisa, seja os caminhos, como eu falei. Quantos testes a gente tem que ter? Difícil, não dá, né? A gente tem uma métrica chamada cobertura de teste que ajuda a fazer isso aí, mas ainda assim eu não tenho garantia que meu sistema nunca vai travar. Então, criar algo é sempre importante. Por cara não tá perfeito ainda, eu ainda não consegui simular, por exemplo, o comportamento de um banco, o comportamento de uma API, mas o comportamento de rede. Mas antes disso eu tenho que aprender como é que eu crio o teste. Por que os testes são valiosos? Depois disso eu vou para outras etapas. Ah, poxa vida, eu aprendi como é que simula um banco. E agora, API e rede é a mesma coisa? Puta, caí num projeto aqui que os caras estão querendo fazer um pentest e eu preciso fazer testes unitários dessa coisa. Sei lá, alguma viagem dessa daí. Pô, então beleza, né? Você já tem algo mais maduro para você avançar. Beleza? E vamos diminuir aqui. Então a gente falou de teste, tá? Então vamos aqui, deixa eu ver o que eu posso... Vamos aqui, ó. Vamos seguir um pouquinho rapidinho aqui, aí depois a gente vai fazer e a gente já vai codificar, que a minha ideia também é a gente ter umas 2 horas aí. Galera, então vamos lá. Existem muitas formas de se testar. Não vou tentar criar aqui simulações, que normalmente, por exemplo, né, uma outra oportunidade, se a gente quiser trabalhar diretamente, eu vou fazer os testes, tá? A gente vai ter prática aqui do NUnit, vai mostrar o que é efetivamente testar, comportamentos, testar exceções e tal. A gente vai fazer as brincadeiras aqui, vai dar para fazer tranquilo, mas tem muito mais o que expandir. Então assim, ó, poderia fazer simulações aqui. Ah, como é que você cria um teste sem usar um framework? Tá, tudo dá, né? Lembra que essas coisas, elas, alguma vez na vida, elas não existiram. As pessoas faziam, opa, já vou dar uma lida ali. As pessoas faziam esses testes de outra forma e passou a ter framework. Qual a diferença do NUnit para XUnit? Puta, Ana, assim, é muito detalhe para falar, efetivamente eu vou lembrar. Por exemplo, a NUnit, pelo menos que eu vejo, tá, no meu cenário, e vejo vejo pro projeto que eu passo, ela é mais usada. Por quê? Porque ela foi uma das primeiras a ser criadas junto com a JUnit, né? Eu lembro da primeira biblioteca que surgiu de teste que eu usei, foi do Java, a JUnit, então ela passou a ser mais usada. Mas de maneira geral, lógico, se a gente pegar ali no detalhe, NUnit, XUnit, MTest, a Microsoft tem outra MTest, você vai conseguir ver as diferenças ali, mas é muito sutil, porque de maneira geral ela se comporta muito igual, muito, é o mesmo assets lá, então acaba pode ter nuances mesmo, mas confesso que eu não consegui no detalhe para exemplificar, mas para mim a NUnit hoje é a mais usada. Depois a gente pode fazer uma busca de benchmark, mas eu não sei efetivamente dizer qual delas é mais usada. São bem... Total. São iguais até a questão dos assets dela, aí pode ser que uma tem um método estático diferente da outra, mas é total. Questão de nomear como text factory, fazer asset de equals, asset de is not null, essas coisas, igualzinho. Isso é certeza. Beleza? Então, NUnit, né, galera, é um framework, vamos só falar aqui. Então eu tava falando, tem algumas, né, que é justamente que a Ana tá trazendo aqui pra gente. Então a gente tem alguns frameworks. Eu vou abordar aqui a NUnit, mas elas são próximas. Depois aí, como a gente tem contato, tem um grupo lá. Se alguém vê, eu confesso que eu não fui buscar essas diferenças, justamente para não expandir muito, que eu sou daquela coisa de prefiro começar a fazer e depois que eu ganho maturidade, a gente vai tendo, não que eu não tenha maturidade já para olhar esse tipo de coisa, mas é ficar sempre na, por exemplo, o Node, o JavaScript de maneira geral, eu gosto pra caramba dessas linguagens, mas elas são frameworks e linguagem que a gente acorda com coisa nova, então a gente fica tarado pela coisa nova e às vezes acabando aprofundando. Então dá sim, né? E ao mesmo tempo de falar, talvez não sou eu que tenho esse poder arquitetural dentro do meu projeto, falar assim, vou usar a NUnit, vou usar a MTest ou vou usar a JUnit. Mas todas elas são iguais, vocês vão ver que a diferença é bem pequena. Aí tem as nuances que com certeza, talvez uma oferece um teste mais rápido, oferecem bibliotecas mais rápidas, mas o importante, uma vez que eu entendi como esses testes são feitos, que é a principal importância
pra gente, e para essas bibliotecas é extremamente tranquilo, porque elas são, primeiro, elas são bibliotecas pequenas, né, perante tudo que a gente faz, e ela tem sempre o mesmo propósito: organizar, executar e validar ou verificar ali o que eu espero como resultado. Então o NUnit é uma biblioteca, tá? Ele é um framework. Então esse framework, ele é um framework .NET, ele foi espelhado aí no JUnit, como falei, então tem lá o NUnit. Normalmente ela já vem integrada a IDE, Visual, no caso tanto o Visual Studio Code como editor moderno, você coloca ela no Vim, você tem ferramentas de linha de comando, ela tem telas apartadas, mas de maneira geral, muito mais fácil trabalhar essas bibliotecas dentro do nosso próprio IDE ali, ou um editor moderno, porque ela já se integra, mas ela é uma biblioteca, então, trocando em miúdos, eu poderia criar uma biblioteca qualquer, por exemplo, falando do .NET, uma DLL, adicionar lá o NUnit, tem duas libs que a gente adiciona, não lembro o nome, depois a gente dá uma olhada, e passa a usar. Então, não sou obrigado a usar essa coisa com o Visual Studio, por exemplo, porque ela é um framework, ela é uma biblioteca, igual eu baixo a biblioteca, sei lá, do Newton Soft lá para fazer conversão do JSON, igual eu baixo uma biblioteca do Ant Framework, ela é uma biblioteca simples mesmo que eu integro ao meu projeto. Depois a gente vai dar uma olhada. E aí, aproveitando esse gancho da Ana que ela trouxe, né, sobre essas diferenças, de fato, a gente tem, não que não dê para dar valor, tá, galera? Como falei, dependendo do meu projeto, é óbvio que eu vou buscar o melhor para o meu projeto, seja porque uma biblioteca me oferece maior velocidade, seja porque a biblioteca ela me oferece mais condições de teste, de repente, pô, peguei aqui, esse cara já traz uns cenários mais fáceis de mock, eu não preciso usar outra biblioteca. Então essas evoluções é muito difícil mesmo de acompanhar, como eu tô velho, acaba ficando essas coisas que é um pouco mais antiga talvez.